Jair Bolsonaro não pede, deixa acontecer, insufla, aí depois manda um áudiozinho e surpreende os próprios caminhoneiros que ele estimulou a saírem às ruas, a fechar estradas, porque é isso, quando se fala em movimento de caminhoneiros, que vem à mente deles e de todos os brasileiros que já passaram por isso em 2018, quando Jair Bolsonaro estava lá insuflando a categoria, e dessa vez não é a categoria. Há vários aí presidentes de sindicatos, representantes, caminhoneiros autônomos que estão vindo a público para dizer, olha, esse pessoal aí não nos representa. Então Jair Bolsonaro, ele empurra com uma mão, depois quer puxar pela outra, e aí precisou o Tarcísio Freitas fazer um vídeo e vir a público dando a cara. Ao contrário do Bolsonaro, que solta só um áudio, né? Fala pro pessoal aí e tal. O Tarcísio foi lá e deu a cara para dizer, olha, não, realmente é um pedido do presidente mesmo. Porque entre os caminhoneiros estava circulando áudio do Jair Bolsonaro de 2018, falando exatamente o contrário. Você ainda tem o caso lá do Zé Trovão, né, que está com prisão decretada, é foragido, está envolvido também em manifestação, foi pego de surpresa por esse recuo do presidente Jair Bolsonaro, que percebeu que o 7 de setembro acabou e tem um país a ser governado. Coisa que ele, lamentavelmente, não começou a fazer. E o áudio é bastante ilustrativo disso. Jair Bolsonaro fala assim, dá trabalho negociar aqui em Brasília e tal. É difícil e tal. É difícil trabalhar para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando a gente vê a agenda oficial dele, você vê lá que tem 2 reuniões de meia hora. É isso que ele faz por dia. O resto do dia, ele está aí incentivando falsas polarizações, investindo em propaganda, em narrativa, para levar gente para a rua, para fazer com que as pessoas nas redes sociais fiquem acusando outras pessoas em razão daquilo que Bolsonaro não conseguiu fazer. Então, ele faz uma coisa, fala uma coisa, depois ele inverte completamente e é preciso criar aí um outro alvo para o ódio e tal, para fazer o pessoal sair dessa confusão e acabar esquecendo. É bom lembrar o que aconteceu depois da greve de 2018. A produção industrial do Brasil chegou a cair 10,9% no mês de maio. Setor de serviços, 5%. Depois chegaram a se recuperar, mas o desabastecimento naquela ocasião ele resultou numa alta da inflação para o mês de junho. Subiu 1,26% naquele mês. E agora, a gente ia falar isso em outro momento, a inflação oficial do país em agosto ficou em 0,87%. Em 12 meses, o acúmulo já está chegando aí aos 2 dígitos, 9,68%, a mais alta desde fevereiro de 2016. Então, depois da greve dos caminhoneiros de 2018, a soma em 12 meses do IPCA era de 4,39%, que é menos do que a metade daquilo que nós temos agora. Então nós temos um problema já, que vem de antes do 7 de setembro, que agora se prolonga com essa manifestação dos caminhoneiros, e esse problema pode ser agravado por esse fechamento de estradas, porque aí você tem um problema da distribuição das mercadorias, de alimentos inclusive, e isso gera prejuízo, e isso muitas vezes leva aí a aumento de preço para compensar, o consumidor acaba tendo que pagar a conta e o dinheiro que as pessoas ganham começa a valer cada vez menos. Então é uma irresponsabilidade, é uma inconsequência, para além dos outros casos, né, de consequências, de efeitos danosos de uma paralisação de estrada, como passagem de ambulância. Foi a única coisa que eu vi os caminhoneiros dizer, não, a ambulância pode passar e tal, mas e as pessoas que precisam cumprir o seu trabalho do dia, que precisam entregar os seus produtos, e os familiares que precisam visitar parentes, às vezes em situação delicada também de saúde, todos são prejudicados por isso. E em 2018 você tinha uma base, pelo menos, apesar do método merecer o nosso repúdio, você tinha uma base ali de reivindicação da categoria. É preço do diesel, valor do frete e tal. Agora não. Agora a pauta é a segunda realidade, a das fantasias patológicas. É a pauta das liberdades contra a ditadura da toga do Supremo Tribunal Federal. Eu li ontem aqui nesse programa as declarações que levaram à prisão de bolsonaristas às vésperas do 7 de setembro. Você tem ameaça de morte ali.
Ameaça é crime. Não é liberdade de expressão, de crítica, nem de imprensa. É crime. Obviamente você tem uma adaptação do arcabouço legal do país ao avanço tecnológico, que faz com que determinadas ameaças, que faz com que crimes contra a honra, etc., eles viralizem de uma maneira acentuada, podendo levar a atos ainda mais violentos. Então há uma necessidade, uma discussão presente nesse momento, de como frear isso de uma maneira mais eficaz. E Jair Bolsonaro, inclusive, ele teve a oportunidade de interferir pelas vias democráticas em qualquer avanço de inquérito das fake news, por exemplo. Ele teve a oportunidade de debater esses assuntos em todas as suas nuances, mas não. O inquérito das fake news ele legitimou, junto com os seus escolhidos, André Mendonça, que era AGU e agora foi premiado com indicação para o Supremo. Augusto Aras, que ele colocou na PGR, eles endossaram o inquérito das fake news, que não é o único que atinge os bolsonaristas. Tem também o inquérito dos atos antidemocráticos, que foi pedido pela PGR bolsonarista. Isso que é omitido pela CLAC. E quem assiste aos programas da CLAC, das bancadas, do pessoal que passa pano para o governo, vê que eles omitem deliberadamente que certas prisões foram pedidas pela PGR. E eles chamam de crime de opinião, ameaça de morte. Imagina se for feita contra eles. É lógico que eles vão tomar as devidas providências, como qualquer pai de família, o motorista que está me ouvindo, passageiro, quem está no banco de carona. Sabe que, imagina o seu filho é alvo de uma ameaça de morte porque alguém publicou na rede social, espalhou um áudio, um vídeo, etc. Você toma providências. Se alguém diz lá que vai invadir a sua casa para fazer isso e aquilo, você toma providências. Você vai recorrer às autoridades policiais, autoridades judiciais. E tem outros crimes que são cometidos contra as instituições, contra a democracia e que estão previstos no arcabouço legal brasileiro. Então não tem nada a ver com liberdade de expressão e de crítica, as pessoas estão sendo enganadas. É preciso defender esses conceitos e esses princípios contra essas tentativas reacionárias de embutir neles os crimes de ameaça à integridade física, à vida humana, à democracia, a incitação ao crime. Então, voltando aqui ao caso dos caminhoneiros. Ele é bastante ilustrativo de um presidente isolado, desesperado, precisando alimentar essa propaganda de que ele é vítima de outras forças que impedem Jair Bolsonaro de revelar o seu verdadeiro talento de governar o país, resolvendo todos os problemas que ele mostrou ser incapaz de resolver. E ele não quer, para ele é chato ter que negociar com outras pessoas, ele quer imperar sozinho, sem ter sequer demonstrado uma grande qualidade, uma grande competência para fazer isso, que seria um absurdo. Isso existe na Coreia do Norte, isso existe na Venezuela, isso está sendo acelerado na Hungria. Você tem vários países com governos à direita e à esquerda que tem ali uma autocracia, um autocrata no poder, que tem ou uma ditadura velada, uma democracia iliberal, para usar a expressão usada pelo Viktor Orbán, que tenta controlar todos os tentáculos do Estado húngaro. E, aliás, isso foi citado no discurso do Luiz Roberto Barroso, do TSE, que a gente já vai analisar daqui a pouco. Então, o Bolsonaro precisa trabalhar mais. Só que tudo que ele fez agora foi para sabotar, foi para se vitimizar, foi para se martirizar. Movimento de caminhoneiro contra o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é turbinado, repito, pelo próprio Jair Bolsonaro, é uma contradição completa. Aliás, o deputado estadual aqui de São Paulo, o Arthur Duval, junto com o Nando Moura, eles foram para próximo ali da Avenida Paulista, até passaram pela Avenida Paulista, no 7 de setembro, e eles gravaram certas perguntas que fizeram. O Arthur Duval, do Mamãe Falei, já fez isso várias outras vezes, para ver se as pessoas sabiam do que estava acontecendo no país, sabiam a respeito dos assuntos adjacentes àquelas pautas e inerentes, né, àquelas pautas de combate ao Supremo Tribunal Federal que elas estavam indo defender na rua. E o vídeo está lá publicado no YouTube e mostra as pessoas completamente desinformadas. Em determinados momentos eles até falaram ali que o Cássio Nunes Marques soltou o Lula e tal, uma síntese
Para ser mais preciso até, o Cássio Nunes Marques ele votou pela retirada da delação do Antônio Palocci de um dos processos contra o Lula e ele endossou em plenário, quando foi deliberado pelos 11 ministros, o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, que facilitou a impunidade do Lula. Porque aí o Gilmar Mendes estendeu aquela suspeição para anular provas de vários casos, o que levou, inclusive, a denúncia contra o Lula no caso do sítio de Atibaia, que ele tanto frequentou e que foi reformado por empreiteiras favorecidas no Petrolão. A Justiça de Brasília, a juíza Poliana Kelly, acabou rejeitando aquela denúncia. Então, o Cássio Nunes Marques, que foi posto no Supremo pelo Jair Bolsonaro, facilitou a impunidade do Lula, assim como facilitou do Aécio Neves, do Eduardo Azeredo, ambos do PSDB, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, do Centrão. Os bolsonaristas que estavam na rua e que foram entrevistados pela dupla, eles demonstram não saber nada a respeito disso. Então é um pessoal que é intoxicado por propaganda. É um pessoal que acredita naqueles slogans mais rasteiros, e aí eles se sentem pertencendo a um grupo que está lutando pelo bem contra o mal do país. É aquela sensação de pertencimento pela propaganda política. Tradicionalmente é assim. Quem não tem disposição, assim como o Lula e o Bolsonaro não têm para ler, pode assistir, por exemplo, no serviço de streaming, a série Como Se Tornar um Tirano, para ver os exemplos mais extremos e perceber que nem sequer precisa ser um genocida deliberado, do tipo que manda todo mundo para a câmara de gás, para entender que mesmo populistas, chinfrins, eles usam técnicas de propaganda para convencer as massas, que são suas massas de manobra, da necessidade de lhes dar mais poder. E, invariavelmente, o que decorre disso são abusos. Então é preciso que as pessoas se liguem, as provas estão aí. Aliás, só para concluir o meu comentário, para além desses entrevistados pelo Arthur Duval e pelo Nando Moura, vocês podem ver os vídeos dos caminhoneiros que se manifestaram. Eles estavam emocionados, celebrando a queda dos ministros do STF e a decretação do estado de sítio. Duas coisas que não aconteceram. Um deles com o celular na mão, quer dizer, o sujeito recebe pelo WhatsApp uma fake news e ele acredita que ele alcançou o objetivo da luta dele pelo bem do país. E olha só que conquista maravilhosa. O sujeito está numa realidade paralela. Isso que é a segunda realidade. Eu não gosto de chamar realidade paralela, porque a realidade fica parecendo que é algo real, né? A segunda realidade me parece até uma expressão melhor, embora tenha realidade também, mas é que está ali numa segunda categoria. É o mundo dos sonhos, é o mundo da fantasia. Agora, esse que é o ponto principal. É muito mais cômodo acreditar no mundo dos sonhos, porque a realidade é mais complexa, tem mais elementos, tem mais nuances, faz as pessoas precisarem pensar. Então é mais cômodo acreditar na propaganda que é compacta e acreditar que todos aqueles que estão falando qualquer coisa sobre aquela compactação, eles são vendidos, são esquerdistas, globalistas, comunistas e tal. É muito mais fácil. Como é mais fácil para o presidente fugir ao seu trabalho de negociar com todas as forças democraticamente constituídas em nome daquilo que ele defende, argumentando, com poder de persuasão e convencimento. Não, é muito mais fácil ele sair gritando que ele é uma vítima dos outros poderes. E tem trouxa que acredita.